Você aí, sim, você mesmo. Alguma vez já precisou estudar por um longo período para não ficar em recuperação no colégio? Ou porque decidiu tentar aquela vaga na faculdade? Até um concurso público para os já formados? E durante esse período, você dedicou tempo e esforço para estudar, mas na hora H o resultado foi desastroso? A nota muito pior do que a que você estava esperando? A sensação de trabalho perdido que toma conta de você é frustrante. E se eu te contar que isso provavelmente aconteceu porque você usou as estratégias erradas para aprender? Sim, existem maneiras erradas de se estudar. E aí, quer descobrir quais são? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, jovens! Eu sou o Leonardo e esse é o canal Capitalista Sincero. Seja muito bem-vindo. Muito se fala da importância dos estudos. Alguns defendem o sistema tradicional das escolas, enquanto outros criticam sua ineficiência. Mas é um fato inegável que a vida é um ciclo de constante aprendizado. Fazer isso com estratégias eficazes vão sem dúvida proporcionar bons frutos. Mas hoje, eu quero te falar sobre 10 maneiras ineficientes de se estudar. Maneiras que você deve evitar e que mais de 95% das pessoas usam quando estão tentando aprender algo. Sem enrolação, vamos começar. Número 1. Reler passivamente. Ler o material repetidas vezes. Foi assim que você, eu e todo mundo aprendeu a estudar. É a técnica mais usada quando se está tentando aprender. Ela pode ser até a técnica mais usada, mas ela é a mais ineficaz também. Isso porque reler passivamente causa uma falsa ilusão de competência. A cada vez que você faz uma releitura do mesmo material, ele se torna familiar. Seu cérebro o processa com maior facilidade e velocidade. A leitura fica mais fácil, rápida e fluida, e assim você conclui que realmente está aprendendo. Mas essa facilidade não significa que você entendeu os conceitos e que aquilo que acabou de ler agora é um bloco na sua memória, disponível sempre que você precisar. De acordo com o cone de aprendizagem de William Glasser, essa é a porcentagem que nós retemos de informações com o passar do tempo, de acordo com cada uma das formas de ensino. Após 2 semanas, lembramos em média de apenas 10% daquilo que lemos. Número 2. Usar marcador de texto em excesso. Assim como a técnica anterior, essa também causa uma falsa ilusão de competência, quando na verdade você está apenas movendo sua mão. Marcar as páginas do livro não é o mesmo que armazenar na sua memória aquelas palavras. Essa aqui eu confesso que usava em todos os livros que eu lia. Inclusive, o livro que aborda todo o processo de aprendizagem, formação de blocos de memória e estratégias eficazes de aprendizagem, que hoje em dia parece um arco-íris de tão colorido. O livro da escritora e pesquisadora Barbara Oakley, Aprendendo a Aprender, é uma leitura obrigatória para quem leva os estudos a sério e quer dominar essa arte. Para facilitar as coisas, deixei na descrição do vídeo um link direto para o livro. Vai por mim, é uma leitura que pode mudar o jogo para você. Voltando ao marcador de texto, não significa que é para jogar todos eles no lixo. Usar esse recurso algumas vezes é aceitável e pode se tornar um poupa-tempo em uma revisão futura. Porém, evite começar a colorir as linhas antes de ler todo o parágrafo, se possível antes de ler todo o texto ou capítulo. Às vezes as informações se repetem ou são mais bem complementadas nos trechos seguintes. Se você terminar a leitura antes, vai ter uma visão global do que o material pretende te ensinar. Você vai filtrar melhor o que é e o que não é importante. E caso ainda queira usar esse recurso, vai selecionar com precisão as informações, podendo ir direto ao ponto quando precisar revisitar o material. Número 3. Acompanhar passivamente a resolução de um exercício. Esse erro eu cometi muito, e nas matérias exatas onde ele se torna ainda mais grave. É um erro comum entre os estudantes. Você precisa saber resolver um problema sozinho, sem as anotações das fórmulas e sequências de passos do seu caderno, sem a ajuda de um exercício já resolvido e sem a ajuda do professor. Você deve apenas contar com o conhecimento armazenado na sua memória, que é o que você vai ter disponível na hora da prova. Reflita comigo. Você nunca sentiu que estava dominando com facilidade um conteúdo, mas o caderno estava aberto e o professor resolvendo tudo lentamente no quadro? Ficou tão confiante que achou que não ia nem precisar revisar essa parte para a prova? E na hora da prova, a sensação que você tinha de domínio do conteúdo mudou para algo como: Mas que porra é essa? e depois você jura de pé junto que nunca tinha visto aquele conteúdo antes, que o professor nunca ensinou aquilo. Acompanhar uma resolução é como andar de bicicleta com rodinhas. Você sabe que precisa pedalar para sair do lugar, olhar para frente e usar as mãos e braços para escolher a direção. Mas andar sem as rodinhas requer mais do que isso. Provavelmente você ainda vai cair antes de conseguir fazer tudo sozinho. É a mesma coisa com o exercício de um conteúdo novo. Sempre tente resolvê-lo sem ajuda. Deixe para cair enquanto ainda pode praticar e pedir ajuda dos professores. Você não vai querer cair na hora da prova.
Número 4. Deixar para estudar na última hora. Essa aqui é a mais óbvia de todas. Mas ou você ou algum de seus coleguinhas insistem em teimar e deixar para estudar um dia antes da prova. Isso quando não é aquele papo de, na aula anterior, eu dou uma lidinha para memorizar. Eu sei que vocês fazem isso, e eu era o coleguinha que mandava esse papo. Imagina que você pretende participar de uma corrida de 10 km mês que vem, mas é sedentário e não sabe nem correr direito. Qual das opções escolheria? Usar esse mês para praticar e melhorar o seu condicionamento um pouco todos os dias, ou deixar para correr 10 km um dia antes e achar que está preparado? Já deu para sacar, né? O resultado desse esforço desproporcional é nem conseguir andar no dia seguinte de dor nas pernas. Nosso cérebro usa processos muito bem estruturados de aprendizagem. Basicamente, todas as noites enquanto você dorme, ele seleciona todas as informações às quais você foi exposto e faz um criterioso processo de seleção, separa o que é e o que não é importante. E mesmo que alguma informação importante seja mantida no dia seguinte, caso você não a use com frequência durante os próximos dias, a chamada repetição espaçada, seu cérebro vai classificar ela como inútil e deletá-la. Aprender verdadeiramente é um processo que demanda tempo, mas não dezenas de horas seguidas. Essas horas devem ser distribuídas entre vários dias para que a informação fixe em algum canto da sua massa cinzenta. Número 5. Resolver repetidamente ou em sequência os mesmos tipos de exercício que você já dominou. É gratificante resolver alguns exercícios e, ao comparar com as respostas, ver que acertou todos. Mas depois de certa quantidade, você começa a resolvê-los de forma automática. Você não precisa mais fazer uma análise para entender a estrutura do exercício e o que ele está pedindo. Quando isso acontece, é como se seu cérebro estivesse desligado para aquela atividade. Parece que você está aprendendo, mas na verdade já não está mais. Por ser prazeroso, você pode ficar preso nisso. E permanecer nessa zona de conforto é um trabalho pouco frutífero e um grande desperdício de tempo. Evite essa armadilha, a menos que esteja fazendo isso por passatempo. Número 6. Grupos de estudo que desviam o foco do estudo. Talvez você já soubesse dessa e nem tenha dado muita importância, já que estudar em grupo não é algo muito comum. Na verdade, estudar fora do horário de aula não é algo muito comum para a maioria. Mas você sabia que estudos em grupo têm muitos benefícios? Comparar respostas e métodos de resolução, expor dúvidas, tentar explicar o que aprendeu com suas palavras, trocar opiniões e responder em voz alta perguntas feitas por outros colegas garante um aprendizado mais profundo. Isso quando o grupo de estudos estuda. Mas se antes de terminar as atividades propostas, a coisa virar um clube de bate-papo, considere urgentemente buscar outros parceiros de estudo. E se participar de um grupo de estudos nunca esteve entre suas estratégias, avalie reconsiderar. Número 7. Partir direto para a prática e resolução, sem antes rever os conceitos básicos da aula quando se está aprendendo uma matéria nova. Os conceitos básicos funcionam como um manual de instruções. Eles indicam o que você precisa fazer, como fazer, e lhe fornecem as fórmulas e as regras a serem usadas naqueles exercícios. Não gastar esses poucos minutos na leitura é como fazer uma longa viagem sem antes conferir se o tanque tem gasolina. Ah, mas eu faço uma leitura dinâmica. Leio os dados e instruções bem rápido e já sei o que tem que fazer. Isso pode até funcionar. Não, na verdade não. A chance de dar ruim é bem alta. Ler com pressa pode fazer você interpretar de forma errada como deve utilizar aqueles dados. Em matemática e física, por exemplo, pequenos detalhes como um sinal ou uma unidade de medida que não foi convertida para se encaixar com o resto do problema vão resultar em uma resposta errada, mesmo que você tenha feito o passo a passo corretamente. Número 8. Não aproveitar as oportunidades para esclarecer suas dúvidas com os professores ou ter vergonha de dizer que não entendeu nada. Ironicamente, o trabalho de um professor é te ensinar, e parte desse trabalho é esclarecer suas dúvidas. E eles ainda são pagos no fim do mês para isso. Professores sempre vão tirar suas dúvidas. A maioria deles gosta disso. Eles se sentem incomodados com os alunos que nunca perguntam nada e apenas acenam que sim com a cabeça para dizer que entenderam. Aqueles que têm iniciativa de buscar entender o material e coragem para assumir que não entenderam são seus preferidos na maioria dos casos. Lembrando que eu disse bons professores, aqueles com vocação para ensinar e que amam seu trabalho. Você certamente vai saber reconhecer quais deles são assim. E mesmo que você seja um autodidata por natureza, não descarte usar esse recurso. E se você já passou pela jornada de frequentar salas de aula e agora tem se virado por conta própria, preste atenção nesse recado. Você já deve ter ouvido por aí que crianças aprendem inglês com mais facilidade do que os adultos. E sim, é verdade. Isso acontece
porque mesmo sem saber, elas usam as formas certas para aprender. Assim como o material que é focado para crianças nessa faixa de idade, também é elaborado com as formas corretas. Que tal resgatar sua criança interior e aprender inglês assistindo a desenhos e animações como Shrek, Madagascar, Gato de Botas, Bob Esponja, Kung Fu Panda, entre outros? Você vai aprender de uma forma dinâmica e divertida que nem vai parecer que você está estudando. Inicie sua aventura em um novo idioma enquanto aproveita esses momentos de lazer ao final do dia. Link para mais informações no primeiro comentário fixado. Número 9. Acreditar que você pode ser multitarefas enquanto estuda. Se você acredita que vai aprender alguma coisa enquanto estuda, conversa com o colega ao lado e pula de uma rede social para outra no seu celular de minuto em minuto, desculpa pelo banho de água fria, mas não é assim que as coisas funcionam para a maioria. O processo de aprendizagem é como o de raízes crescendo. Você precisa de um mínimo de tempo de concentração em alguma coisa para que seu cérebro considere aquilo importante e mais tarde queira armazenar essas informações. Se você pular de uma atividade para outra enquanto tenta estudar, sem se concentrar de fato em nenhuma delas, é como arrancar as raízes antes que elas se fixem na terra. Número 10. Não dormir o suficiente. É enquanto você dorme que seu cérebro classifica o que é informação importante para guardar e o que é descartável. Eu mencionei isso brevemente na maneira número 4 desse vídeo. Seu cérebro assimila essas informações e faz simulações com elas, criando os chamados blocos de memória. Esses blocos de memória são um conjunto de neurônios que guardam uma série de informações sobre determinado assunto. Você possui milhares desses conjuntos. Dormir mal por uma noite, ou pior, ter uma baixa qualidade de sono durante longos períodos, vai deixar seu cérebro cheio de toxinas e prejudicar seriamente esse processo de formação de blocos. Para deixar bem claro o tamanho da importância do sono, se você evitar todas as 9 maneiras ineficazes de aprendizagem citadas e ter estratégias eficazes para cada uma delas, mas deslizar na 10ª, o seu sono, todo o esforço e tempo gasto nas anteriores vão ser em vão. E aí, jovens? Gostaram das dicas do que não fazer na hora de estudar? Comenta aqui embaixo se já conhecia alguma delas. Se o conteúdo desse vídeo foi importante para você, deixa um like. O canal está começando agora, esse é o nosso primeiro vídeo. E não é brincadeira quando eu digo que a inscrição de vocês é muito importante. Isso ajuda demais a gente a crescer. Também mostra para o YouTube que o canal é relevante. Ativa as notificações também. Tem muito conteúdo para ser abordado sobre técnicas de estudo. Tem mais vídeo vindo por aí. Com a notificação ativa e sua inscrição, você não vai perder nenhum deles. Esse apoio é o que vai manter a gente motivado para trazer mais conteúdos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.